Irmãos, vamos orar aqui, a gente inicia aqui, depois se alguém mais chegar aqui, vou autorizando aqui, pode ser? Amém. Amém? Ô, Ricardo, você ora aqui para a gente iniciar, irmão? Bora? Amém, amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez aqui, junto com os irmãos, mais uma semana que o Senhor concedeu para nós, Pai, de proteção, de bênçãos, de livramento, Senhor, de direcionamentos, meu Deus. Ô, Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para poder ouvir a Tua palavra, ouvir Teus ensinamentos, Pai. Pai, isso é um privilégio, meu Deus. Abençoa, Pai, abençoa a vida de cada irmão aqui presente, os familiares, aqueles que não puderam entrar ainda, Pai. Que o Senhor toque o coração deles, que eles sintam essa mesma vontade que nós temos, Pai, de estarmos juntos aqui em comunhão para ouvir a Tua palavra, Pai. Porque a Sua palavra diz: onde tiver dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. E nós cremos, Pai, que o Senhor está conduzindo essa reunião, meu Deus. Ô, Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. E, Pai, conduza o irmão que vai trazer a palavra hoje, use a boca dele para trazer as mensagens, o recado que o Senhor quer transmitir para nós, Senhor. E que seja mais uma noite de bênçãos, como tem sido sempre, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, irmãos. Obrigado, Ricardo. Irmãos, sou eu que vou trazer a palavra hoje, e aí eu gostaria que os irmãos abrissem aqui no livro de Mateus. A gente vai ler 2 versículos aqui do capítulo 7. Então é Mateus 7. A gente vai ler o 7 e o 8. Amém? O Ricardo terminou aqui a oração dele. Né? A frase foi: é isso que pedimos e já te agradecemos, né? Então é um pouco aqui da mensagem aqui também. A gente vai ler o versículo o 7 e o 8 do capítulo 7, tá, irmão? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Irmãos, comentei aqui da frase da oração do Ricardo, né? É isso que pedimos. Irmãos, eu não sei quantas vezes aqui por dia eu peço coisa para Deus. Eu não sei aqui os irmãos, mas eu lembro de alguma coisa aqui, a gente faz um pedido, né? E ele comenta aqui: pedir e dar-se-vos-á, né? A gente pede bastante coisa para Deus, irmãos. A gente tem aqui, né? E aqui eu entendo aqui que é uma ordenância, né? Que ele fala que pode pedir. Tá escrito aqui, né? Pedir e dar-se-vos-á. A gente ora, na minha oração a gente sempre está pedindo pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos da igreja ou por alguma bênção que a gente precisa. Eu acho que essa primeira parte a gente faz muito bem, né? O pedir, né? Aí tem outra palavrinha aqui, né? Buscai e encontrareis. Irmãos, aqui no nosso grupo aqui eu entendo que o buscai aqui também está muito presente aqui no nosso dia a dia, né? Quantas vezes aqui a gente busca a palavra de Deus semanalmente, ou diariamente, ou de hora em hora, né? Acho que cada um aqui consegue refletir, né? Na minha vida eu acho que o pedir está no topo aqui das minhas orações. Eu estou buscando, busco bastante, irmãos, mas o pedir ainda está no meu topo aqui, tá? Da lista. E outra palavrinha aqui, né? Outro verbo é bater e abrir-se-vos-á. Irmãos, a gente está batendo, né? E aqui eu estou falando aqui no bater, vou colocar aqui, né, um ponto que a gente sempre conversa. Será que a gente está batendo na porta daqueles que precisam, né? Será que a gente está indo atrás das pessoas de uma forma que a gente pode levar a palavra de Deus?
Irmãos, confesso aqui, tá? Eu não estou fazendo isso. Eu preciso fazer mais, né? Então, colocando aqui numa ordem, pedir, estou pedindo bastante, muito. Estou buscando? Estou. Não no mesmo volume do pedir. E o bater e abrir-se-vos-á, eu não estou batendo na porta de muita gente, irmãos, confesso aqui. Né? Eu acho que fica aqui a exortação aqui para a gente quanto grupo. Onde que a gente está indo? Né? Onde que a gente está batendo? Né? No sentido de bater aqui, de levar a palavra, de ir atrás das pessoas, mandar uma mensagem. Né? O Goulart aqui, o Ricardo, são pessoas aqui que a gente sempre sai aqui e fala, vamos fazer isso, vamos, mas acho que falta aqui um pouco de ação, né? O Goulart tem um trabalho aqui do esquadrão que vai atrás das pessoas, né, Goulart? Então, são coisas aqui que quando que eu li esse versículo, eu peguei muito essas três ações, né? O pedir, o buscar e o bater, né? Então, e na minha vida tá nessa sequência, né, irmãos? O pedir, tô pedindo bastante. O buscar, talvez poderia ter ido mais. E o bater, com certeza, estou devendo aqui, né? Então, é um ponto aqui para a gente colocar, é um ponto para a gente buscar, né? E no versículo 8, né? Porque aquele que pede, recebe, irmãos. Eu recebo, viu, irmãos? Eu vou confessar aqui que eu peço bastante coisas e Deus aqui é muito, né, o papai do céu aqui me atende de uma forma bem diferenciada aqui das coisas que eu peço para ele, né? Na família, na saúde, né? São poucas coisas aqui que eu preciso parar e reclamar aqui, né? De falar assim, eu sei lá, posso contar nas mãos as coisas que eu pedi e Deus não abriu essa porta para mim, né, irmãos? Eu glorifico a Deus, né? Não é porque sou eu, não é porque eu estudei, mas eu estou dando um testemunho aqui que poucas coisas que eu queria na minha vida, Deus não foi lá e abriu uma porta diferente aqui para mim, até maior do que eu pedi, né? Então, aqui eu coloco aqui que porque aquele que pede recebe, eu coloco isso na minha vida, né? As coisas que não é para mim, eu não abro a minha boca, irmãos. As coisas que eu vejo que não faz sentido, eu nem abro a minha boca para pedir, né? Então, as coisas aqui que Deus tem para a gente são coisas maravilhosas, irmãos. Coloco aqui, né, bênçãos financeiras, bênção familiar, saúde, né, coisas aqui que eu passo aqui no serviço, que saio aqui, desligo o computador e eu esqueço, irmãos. Eu tenho uma facilidade grande aqui de separar bem as coisas, né? A pressão no dia a dia é pesado? É pesado, irmãos, com certeza. Mas eu falo lá até pro time que trabalha comigo, eu falo, cara, a hora de pensar no problema do banco é a hora que a gente está no nosso horário de trabalho. Em casa, à noite, nada vai resolver isso pra gente, né? Então, coloco muito isso pra gente aqui do nosso grupo também, né? Conseguir separar bem as coisas, o que é profissional, o que é o momento da gente aproveitar que o culto é um momento para a gente aproveitar, é o momento de Deus, é o momento de Deus. Então, aqui eu acho que são coisas que a gente cada vez mais aprende, coloca em prática, e o que a gente precisa melhorar, a gente precisa colocar aqui para a gente cada vez mais buscar junto aqui, né, irmãos? Eu separei mais alguns versículos aqui para a gente passar. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus no 21, capítulo 21, versículo 22. Eu vou ler aqui dois versículos que ele comenta da frente, quando a gente está falando do pedir também, tá, irmãos? Então,
Mateus 21, 22. Tá? Muito da ação lá de bater, né? Bater e abre, né? Então, irmão, só voltando aqui, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, mais uma vez aqui, né? Acho que eu não preciso bater aqui, não preciso reforçar, né? A gente pede muito em oração, né? E mais uma vez aqui, irmãos, testemunho aqui das coisas que a gente pede, né? As coisas da minha vida aqui. Maravilhas, maravilhas, irmãos, maravilhas. Muitos sabem aqui, eu tenho 2 meninos, né? 2 filhos. E eu sempre brinquei aqui, né? Com a Débora. Eu falei, se viesse uma menina, eu gostaria, né? Que a gente ficasse grávidos juntos de novo, né? Mas essas coisas a gente não sabe, né, irmãos? Né? E quando ela falou que estava grávida, é lógico que no meu coração eu sempre falei, poderia ser uma menina, né? Eu tenho 2 meninos já. E Papai do Céu, grandioso aqui, né, irmãos? Grandioso, né? Eu vejo aqui a felicidade que meu pai e minha mãe tiveram quando a gente falou que era menina, eles não acreditavam, né? Para eles era outro menino, né? E a gente coloca essas coisas no nosso coração internamente e Deus entende a gente, né, irmãos? Deus sabe o que a gente tem no nosso coração. Não ia ficar nada triste aqui que fosse um outro menino, mas lá no fundinho a gente queria, né, uma menina, né? Eu vejo aqui a felicidade dos meus pais, vejo a felicidade da Débora também. É diferente, né, irmãos? É uma coisa aqui que eu pensei aqui comigo que eu falei, minha vida está completa agora, né? Eles têm o ditado aí do mundo que fala, né, que você precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Eu não preciso nem plantar uma árvore nem escrever um livro de novo, né? Então, são exemplos aqui, né, irmãos, que a gente coloca. Eu, eu entendo aqui que todo mundo tem esses testemunhos, né? Todo mundo tem essa forma de, né, esse carinho aqui com Deus de uma forma especial, né? Aposto que todo mundo tem aqui testemunhos de falar, né, do pedir, de buscar particular aqui com Deus, né? Então, quando eu li o versículo aqui, pedir e dar-se-vos-á, eu coloquei aqui na minha vida, né? Eu coloquei e fiz aqui um pensamento aqui comigo, né, do que eu comentei aqui com os irmãos e falar assim, eu não lembro, tá, irmão, sendo aqui sincero, as coisas que eu pedi para Deus e Deus não deu aqui de uma forma abundante, né? Uma família, talvez aqui uma bênção financeira, quando a gente vai buscar ou comprar alguma coisa, as coisas que a gente tem, que a gente nem imagina como que a gente conquistou, né? Coisas que a gente conquista, que depois a gente olha para trás e pensa aqui, né? Como que a gente conseguiu isso, né? Então, colocando aqui na minha vida esses testemunhos, tá? Outro versículo aqui que eu coloco para os irmãos está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, quem puder acompanhar, Marcos 11, 24. Está assim aqui, irmãos, na NVI, que é a versão que eu estou lendo. 11, 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Irmãos, de novo, né? Creiam que já receberam. Tem vezes que a gente mesmo limita os nossos pedidos, a gente mesmo duvida das coisas que a gente pede, né? Vou pedir uma coisa aqui, será que Deus vai me dar? Né? Será que é verdade isso? O próprio homem é que limita, né? O próprio homem coloca aqui dificuldades para o poder e a ação de Deus. Então, deixo aqui também um ponto de atenção para a gente não duvidar. Se a gente pedir, e aqui a gente, né, pode pedir aqui direto para o Pai, não precisa
falar para nenhum irmão, tem coisa que é você e Deus só. Né? Talvez o pastor aqui, né, não precise ficar sabendo do detalhe, só manda uma mensagem e fala, pastor, ora por nós aqui, ora por mim, que eu tenho um pedido, a gente não precisa nem entrar no detalhe do que é, né? Mas Deus sabe o que a gente quer. Deus está muito de ouvidos abertos aqui para nos atender. Irmãos, mais um versículo aqui, Provérbios 8:17, que ele comenta um pouco do buscar encontrareis. Então, Provérbios 8:17. Aqui tá, minha Bíblia está assim, 8:17. Lá. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Irmãos, de novo, né? Buscai aqui. Quem procura me encontra. A gente está procurando a Ele, irmãos. A gente está sendo fiel. A resposta aqui é sim. Nesse grupo aqui, eu creio que a gente está buscando sim. Né? Um versículo aqui, Jeremias 29. Outro versículo aqui que confirma o buscai. Jeremias 29, o 12 e o 13. Depois eu passo aqui no grupo, tá, irmãos, os versículos que a gente leu. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, tem coisas que a gente pede aqui de uma forma diferente para Deus, né? Comentei aqui uma vez, quando eu estava fazendo estágio e não fui efetivado, aquele dia eu pedi diferente para Deus. Eu aposto aqui, né? A gente escuta alguns casos aqui de enfermidade, né? Uma forma de a gente chegar bastante a Deus é quando a gente tem um problema na saúde. Parece que a gente se aquebranta diferente, né, irmãos? Então, como que a gente está chegando nele, né? Como que a gente está pedindo isso para ele? São coisas importantes aqui para a gente colocar aqui na nossa vida, né? De novo aqui, eu acho que o pedir a gente pede bastante. Buscai, sendo aqui de novo, né? Buscai eu acho que a gente deveria ter aqui também. E o bater acho que a gente deveria fazer, né? Deixo aqui essa palavra. O Goulart comentou aqui da nossa ação, né, Goulart? São coisas aqui que tá aqui no nosso coração. Quando eu li essa palavra, o pedir aqui, a primeira ação, eu tô no... é meu top aqui, né, irmãos? Eu acho que todo mundo que tá aqui dentro, na hora dos comentários, comentem aqui, nessas 3 ações aqui, qual que é a ordem que cada um tá fazendo, né? Se cada um sentir aqui no coração, fique à vontade. Né? O pedir, o buscar e o bater. Se alguém tem uma ordem diferente da minha, vale a pena aqui colocar aqui no grupo se sentir à vontade, tá? Então, é um pouco aqui da palavra que Deus tocou no meu coração, as coisas que eu senti, as coisas que eu vou precisar melhorar aqui na minha vida. E aí, deixo essa palavra aqui para os irmãos também. Não como um puxão de orelha, mas como um testemunho aqui da minha vida, das coisas que sim, eu preciso melhorar, sim, eu preciso entender aqui, de fazer de uma forma diferente daqui para frente. Amém, irmãos? Fiquem à vontade aqui, Deus abençoe, que essa palavra também fique aqui no coração dos irmãos, para a gente não esquecer aqui, mais uma terça-feira de bênção aqui. Outro ponto, né? Quem traz a palavra aqui, eu acho que a pessoa que é mais impactada aqui hoje fui eu, né, irmãos? Então, espero que isso fique no coração dos irmãos aqui também. Amém. Glória a Deus, obrigado, viu? Ô, Goulart, eu vi a sua mão aqui, se você quiser comentar, fique à vontade aqui até eu achar, tá, irmão? Fique à vontade, tá?
Na verdade, não é um comentário, não é nada. Pastor Carlinhos e Ricardo, eu quero propor um desafio para a nossa igreja, de fazermos uma ação na porta da igreja para arrecadar, para absorver mais membros, para poder orarmos, para poder levantarmos. É um desafio que eu estou passando para vocês. Amém, amém. Tá? Se eu estou errado, eu peço perdão, pastor Carlinhos, mas é o que eu senti no meu coração da gente fazer isso, pegar um sábado, pôr gente lá na frente, para poder orar para as pessoas que passam na rua, ou de repente nas casas ali em volta da nossa igreja. É um desafio que eu estou lançando. Amém. O Goulart. Tentar, eu quero ajudar nisso. Diga aí, Ricardo. Mas, irmãos, é sempre bom, né? O Espírito Santo falar com a gente e a gente ficar impactado e poder transmitir, né? Só isso já é a bênção que a gente não merece e tem, né? É muito forte isso. Eu queria fazer só um complemento naquilo que você falou, Paulo, dentro desse capítulo mesmo de Mateus 7, no versículo 12, que é o finzinho desse capítulo, que na minha Bíblia diz a bondade de Deus. Ele fala assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Eu acho que dentro daquilo que você falou, Paulo, da gente ir atrás e fazer, eu tenho me colocado muito nesse versículo. O que eu gostaria, talvez agora não, porque graças a Deus as bênçãos estão vindo, né? A gente ora, o que você falou, realmente a gente não pode reclamar de nada, absolutamente nada, né? Nem muito menos do deserto, porque é onde a gente aprende, é onde a gente cresce. Mas eu já me coloquei nessa situação, eu tenho pensado muito nisso. Esse versículo bateu forte, porque o que a gente gostaria que alguém fizesse para nós, né, para a gente poder fazer para os outros. Mas assim, nos colocando não nessa nossa fase agora, numa fase de dificuldade, numa fase talvez até de mundo, porque eu lembro quando eu estava no mundo, eu sempre tive vontade que alguém me explicasse a Bíblia. Eu tinha a Bíblia, mas ninguém me explicou. E eu tinha uma Bíblia. Então, assim, eu fiquei pensando nisso. Enquanto você estava falando, me veio muito isso forte. E esse comentário que o Ricardo fez, nós conversamos baseado numa ideia que veio do Osni. Osni mandou, o senhor Osni. Você vê como o Espírito Santo trabalha. O senhor mandou uma ideia de um grupo que estava fazendo um drive de oração de moto. Foi. E eu comentei isso com o Ricardo, né, Ricardo? E nós começamos a pensar muito nessa ideia, talvez de fazer num posto de gasolina aqui perto, na frente da igreja, numa forma de trazer essas pessoas que estão exatamente nisso. Aquilo que a gente gostaria que a gente tivesse, que é talvez o que você gostaria de receber de alguém. Então, eu acho que esse contexto foi tremendo essa palavra, Paulo. Eu acho que vamos conversar assim e não podemos esfriar de jeito nenhum. Mas é chuva de bênção. Acho que a gente, todos aqui, nós, né? Acho que nenhum de nós podemos falar que não somos abençoados, que não recebemos graça. Só que temos que começar a passar isso, né? Bem colocado, viu, Goulart? Amém, Paulo? Obrigado pela oportunidade, Paulão. Obrigado você. Uma coisa que eu ia falar, Ricardo, é que aquilo que nós conversamos nada mais é do que está sendo reforçado agora para nós. É o que eu queria colocar isso. É um reforço do que a gente tinha conversado no sábado, né? Não, na sexta, né? Que a gente conversou na sexta, que a gente queria fazer isso, fazer esse tipo de coisa. E nada mais é que agora o Paulo confirmou isso para nós. E nós temos que ver isso aí com o pastor para a gente poder levar adiante. Amém. Ô Goulart, eu não sei você, tá?
Mas sozinho é difícil a gente tomar iniciativas, né, cara? A gente tem ideias, né? Eu não sei você, né, mas eu já falei pro Ricardo aqui, sozinho a gente acordar num sábado e doar sangue não é fácil, não. Mas aí se tem dois, três incentivando, a gente vai lá, Por falar um nisso, dá... tá na hora, né, tio? Isso, então. Um dá força pro outro e fala, cara, vamos lá, né? Ah, vamos entregar folheto em algum lugar? Sozinho não é fácil, não, né? Eu fui Mas, para eu fui no um outro caso aqui, eu fui para o centro de São Paulo domingo porque meus familiares alugaram um ônibus e vieram aqui na Liberdade. Eu nunca vi tanto japonês junto aqui na Liberdade domingo, cara. Tava tendo um evento lá, meu Deus do céu. E aí na volta, eram umas 3 horas, 3h30 no domingo, eu dei a volta e desci para pegar como se fosse a radial, né? Não sei se é radial leste, não sei, sentido para voltar aqui do lado da Santa Cecília. E em um dos viadutos tinha uma pessoa sozinha em cima do viaduto, parou o carro e estava pregando lá com uma Bíblia. É uma ação aqui que não é fácil, né, irmãos? Muita gente, quando quem olha de fora, acha que é louco a pessoa, né? Mas eu falei, olha que atitude. Num domingo à tarde, era 3h30, tinha um carro na calçada, acho que ele tinha parado o carro, estava pregando, né? E aí quando o Goulart fala, vamos lá entregar, eu topo, tá, Goulart? Sim, né? E juntos aqui, né, dando aqui o testemunho, vamos sim, né, cara? Sozinho o Paulo vai lá? Dificilmente, tá, Goulart? Sendo muito honesto aqui com você. Sozinho o Paulo vai lá doar sangue? Cara, dificilmente, irmãos. Então, acho que o corpo aqui, o grupo, um precisa puxar o outro, um precisa provocar o outro aqui, né? Que nem o Osni fala, tacar a gasolina aqui pra gente se mexer, né? Tudo por no isso bom que eu coloquei o sentido. desafio. Por isso que eu estou colocando esse desafio. Topo, tá, O Goulart? desafio é Topo. um desafio para todos, para a gente poder fazer Isso. juntos. Não é sozinho. É Ótimo. juntos. Quando um ou dois, como dois ou três estão unidos para fazer a obra de Deus, nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. Obrigado, Goulart. Vamos, topa aqui, tá, cara? Eu não sei o pastor, se o pastor autoriza aqui, mas vamos pensar assim, tá? Ou levar a palavra num asilo, em algum lugar aqui, acho que a gente precisa, tá? Acho que pelo menos o pontapé inicial e a ação inicial a gente precisa, enquanto grupo aqui. Fique à vontade aqui, tá? Osni, o Claudinho, o Brunão, comente aí, tá? Meus amados, quanto tempo que não vejo os amados. Aproveitar essa semana aí de férias aí, e ver os amados aí. Paulo e Ricardo ainda vi, né? Nos encontramos aí, né? Mas é um prazer, né? Estar de volta aí com os amados, né? Compartilhando esse momento, né? Que podemos dizer um momento único, né? Podemos estar falando e aprendendo da palavra de Deus. E quanto mais a gente aprende, mais temos para aprender. Essa é a verdade, né? E, mais uma vez, né, o irmão Paulo aí trazendo aí o poder da oração, né? O exemplo aí que Jesus deixou, tanto, né? A perseverança, né, nesse texto que ele leu aí, né? Um ponto interessante que o Senhor fala, né, mais para baixo ali no texto, qual é o homem, né, que o filho pedindo pão, ele dá uma pedra, né? Então, assim é Deus conosco, né? Primeiro ponto, nós temos que ser filho, né? Ser filhos obedientes, né? Que aí não tem como o pai negar, né? É tudo que nós pedimos, né? O Senhor, ele abre as portas, né? Em oração, perseverança. E interessante que
Apocalipse, né, nos fala também, né, que o Senhor está à porta, né, batendo, aquele que abrir, né, ele entra e ceará com ele. Então, quando nós estamos com o Senhor, né, como filhos, obedientes, nós estamos sensíveis ao Senhor, fazendo a sua vontade, e as portas se abrem, né? Tudo, né, dá certo. Porque a promessa de Deus é que nós sejamos uma bênção, né? Aonde nós colocarmos as mãos, né, o Senhor abençoa. E é importante nós termos isso em mente, né? Oração, né? Que, na verdade, está meio escasso, né, nas igrejas. O povo está meio fraco de oração, né? Não somente o povo, mas a frente, né? A liderança mesmo. Né? Eu, como líder dos homens, estou à frente da oração, eu vejo isso. Que o povo está meio acomodado, né? O povo quer ser uma bênção, quer ver o milagre, mas não quer, né, se prostrar, né? Aí é difícil do pai dar, né? Eu tenho esse detalhe. Tudo que nós pedimos em oração, o Senhor dá. Mas, primeiramente, nós temos que nos prostrar, né? Sermos filhos, né? Obedientes, estar na presença dele, para que isso venha a acontecer, né, na nossa vida. Né? Nós que estamos sempre buscando, né, mas quando o irmão está acomodado, né, as coisas começam a complicar na vida dele. Aí ele começa a clamar ao Senhor, em desespero. Né? Aí é difícil, até ele se endireitar, buscar, perseverar, leva um tempo. Né? Então, nós vamos aprender assim, o tempo do Senhor em nossas vidas, né? O povo muitas vezes, ele esquece desse tempo de Deus, né? E queremos as coisas em nosso tempo. Né? E o Senhor dá, mas no tempo dele. Né? Esse é um ponto principal. Né? E muitos, por não esperar o tempo dele, tempo de Deus, né, acaba não recebendo. Né? Acha que Deus não vai responder, mas não chega o tempo certo para receber a bênção. Né? Rapaz, eu falo que nós temos que buscar em Deus em espírito, mas também em entendimento. Né? Nós temos que entender, compreender, né? E esperar o agir de Deus na nossa vida. Amado? É isso aí. É muito bom destacar aí o poder, né, a perseverança, né? E que nós temos que estar sempre buscando em oração, né? Porque aquele que clama ao Senhor, o Senhor atende, né? E será uma bênção com certeza. Amém, amado? Amém, irmãos. Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo aqui, Claudinho. A gente te viu aquele dia lá, mas o povo tava com saudade aqui de você, cara. Em fevereiro é a formatura, né? Aí acaba, esse ano acaba. Amém, amém. Aí você vem cadeira cativa aqui com a gente, né, Claudio? Aí eu vou estar livre. Amém, amém. Posso, Paulão? Paz, benção. Paz. Aproveitar aí para acender o fósforo, né? Fogueira está acesa, não precisa de fósforo não. Com certeza está. Pelo comentário aí de nosso amigo aí do Cláudio, né? É bem observado assim, quanto mais nós se aproximamos de entender o que é ser filho, não é que seja mais fácil, é se cumprir o princípio, desde o princípio, né? Se a gente começar a observar tudo aquilo que ele já orientou, desde lá de Abraão, depois passou pelo período de juízes, né, e dos reis, Deus sempre orienta e dá princípios, um princípio de funcionamento. Quando chegou Jesus, ele veio mostrando como fazer esse princípio. Ele mesmo falou, eu oro ao Pai, eu me destaco, eu me recolho,
eu tiro um tempo de oração para falar com Deus. Né? Infelizmente, nos nossos dias, né, esses 2000 anos depois de Jesus, nós sempre estamos deixando a oração e a leitura bíblica para depois. Como foi comentado aqui, 15 dias atrás mais ou menos, né? Não foi semana passada, depois 15 dias atrás, que muitas vezes a pessoa corre atrás justamente quando está com problema, quando está com a perda. É muito semelhante ao período de reis na Bíblia em Israel. Vem 20 anos de paz, aí aquela geração esquece o que foi feito através daquele juiz, o juiz morre, a outra geração já cai na idolatria. Aí levanta lá um Gideão, aí levanta um outro profeta, aí levanta uma juíza para mostrar o caminho, o povo se mete àquele juiz. Por quê? Porque estão perdendo. Israel, a Bíblia mostra muito bem, deixa isso bem claro. Israel só recorria ao juiz quando estava sendo invadido, sendo massacrado. E por que não recorre a Deus quando está tudo bem? 100 mil na conta para gastar, cartão de 1 milhão, todo mundo com saúde. Aí começa a querer a vontade da carne falar mais alto. Quando está tudo bem, é aí que temos que orar mais, é aí que temos que vigiar mais. Não é só orar quando está perdendo. Pode orar quando está perdendo? Lógico que pode, mas a Bíblia orienta, a gente olhando para o que já aconteceu com Moisés, aconteceu. Quanta rebelião teve com Moisés? Eu acho que Moisés não teve uma semana de sossego, cara. Se olhar bem. Não teve um sossego, cara. Não teve, cara. O cara olha... Que paciência o cara teve. Aí vem o livro de Juízes, é um alto e baixo, é um alto e baixo, um alto e baixo. Entendeu? Aí quando começa Samuel, já com idade avançada, já está aborrecido já. E Samuel lança uma profecia de, já que vocês querem um presidente, um congresso, toma, agora sai, vão pagar um preço caro, porque vocês abriram mão de Deus. E assim somos nós no dia de hoje. Muita gente abre mão de Deus para fazer a vontade da carne. Não é difícil. Não é difícil. É vontade, é desejo. Se a pessoa opta em querer fazer primeiro as nossas vontades, fazer o desejo da carne, e depois, não, agora eu vou falar de Deus, não. Estava lendo esses últimos dias agora sobre Davi. Davi teve um lampejo assim de, sabe, não sei se de insanidade, ele falou assim, vou fazer um templo para Deus, eu quero fazer um templo, que até o profeta foi na onda dele. Pô, então é mesmo, é boa ideia, cara, vamos fazer. E Deus dá um passo fora ainda vez. Mas, rapaz, se no tempo de juízo eu não pedir a ninguém para fazer um templo para mim, quem é você que veio de um pasto de ovelha para fazer um templo para mim? Então nós temos que, calma aí, eu tenho que me colocar no meu lugar. Deus não é simplesmente um objeto, um ser que eu recorro quando eu preciso ou quando eu quero. Como eu falo aquele bordão, Deus não é Aladim. Deus é Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou servo. Então eu tenho que andar como servo. É um princípio de funcionamento. O reino de Deus não é bagunça. É só... muita gente rasga a Bíblia. Que eu falo de Gênesis lá. No princípio, Deus criou e botou ordem em tudo. É um caos. A terra é um caos. Ele botou ordem em tudo. Então tem que ter ordem de funcionamento. Princípio. Deus não abre mão de princípios. E muito crente abre mão de princípio. Abre mão. Não quer orar, então não vai funcionar. Aí quando tiver ruim, recorre. Não dá, meu irmão. Não é assim. Entendeu? Deus não é ruim, mas existe princípios. Isso, naquele comentário que o Cláudio falou aí, voltando aqui, falou sobre ser servos, né? Falou sobre o ânimo. Pô, isso é legal. Temos que ter ânimo o tempo todo. Se Deus no deserto, você mostrou àquele povo que não pode deixar a peteca cair, depois criou festas de 7 dias, festa de 14, nós temos que assim, ser festivos. Isso está lá em Mateus 5, no final de Mateus 5, que ele fala assim, de bem-aventurado disso, for ser perseguido, maltratado, festeje porque está sendo perseguido. O crente não observa a palavra, ele lê tão rápido, né, que nós estamos tão ligados em bênção, mas existem princípios, festejem, mesmo sendo perseguido. Paulo fala sobre isso, sou feliz, tendo ou não tendo. Tem que entender o que Paulo está falando, e a gente não procura entender o que ele está falando. Paulo conseguiu, não, mas nós também temos que fazer também. Tem, glória a Deus, não tem, glória a Deus também. Não é um sorriso falso no rosto, é uma sinceridade de dentro para fora. Tem gente querendo se transformar de fora para dentro.
É de dentro para fora. Não basta botar uma roupa bonita. O coração tem que ser sincero na oração. Tem que ser sincero o tempo todo. Como Paulo falou, eu estava aqui marcando o que o Paulo estava falando, eu estou anotando, né? Estou anotando, né, Paulo? Que eu falo, que eu escrevo. Ele falou assim, e Paulo falou assim, eu não consigo. É a sinceridade. É uma sinceridade. Eu não consigo. Qual a força? Não, eu vou fazer assim, bota aí que eu vou fazer e chegar, não, domingo, estou tão cansado. E isso se Deus nos enxerga no oculto, Jonas tentou, não conseguiu. Davi tentou, não conseguiu. Não adianta se esconder. Princípio. Não adianta ser né, a gente fala muito no Novo Testamento, o sepulcro caiado, né? É muito bonito por fora. E por dentro? Nós temos que ter esse cuidado desse princípio. Nós temos que sempre isso, sempre lapidando, batendo na pedra para quê? Para mudar o nosso interior. Nós temos que deixar ser lapidado todo dia. Caderninho, voltando aquele mesmo som. Que eu não consigo orar? Eu vou me esforçar. 6 da manhã, eu tenho que dar um glória a Deus. 9 horas, dou um glória a Deus. Meio-dia, vou abrir uma oração. Nem que seja 10 minutos no banheiro da empresa, seja que for no ônibus, no carro, dirigindo, para no fast food, para no pedágio e ora. Tem que dar um jeito de entrar. Né? Tem religiões por aí que eles são cismados com isso, eles são dedicados a isso. Eles param para orar e sentam no chão, viram para um lugar do ponto da terra e ora. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que eles conseguem fazer. E o crente que reconhece que Deus é o Salvador e não consegue? Será que nós somos ingratos? Ou não somos observantes na palavra que nós temos que buscar Deus todo momento? Esse é um ponto importante. Então, ter ânimo é ser alegre, independente da situação. Ter ou não ter, com saúde. A gente fala, eu lembrei agora daquela. A gente fala muito do casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde, na saúde ou na doença. Temos que estar com Deus. Deixa eu falar, estou contigo. O barco está balançando? Estou contigo. É na fornalha? Estou contigo. A Bíblia já mostra isso. Ah, tá quente. Meu irmão, segue. E o princípio de funcionamento lá da Babilônia, de 3 pessoas, Israel se ajoelhou, menos 3. Olha a Bíblia. Quando bateu lá, todo mundo se ajoelhou, menos 3. A Bíblia não está mentindo, então não vou questionar isso. Se só 3 que não se... O restante dos hebreus se ajoelharam. Se ajoelharam. Só 3 falou, não vou, meu irmão. E, princípio, não vou abrir mão. Acabou. Pode fazer o que quiser, joga na fornalha, picota, faz caldinha aí, me bota no miojo, eu dou meu joelho. E ponto. Princípio. Não podemos abrir mão de princípio. E quanto mais se aproxima do princípio, mais nós somos a se aproximar e ser semelhante a filho, mais o ânimo vem. Porque as coisas desse mundo não nos contamina. Nós é que vamos contaminar o mundo. Nós é que vamos fazer que o mundo entenda que eu sou assim. Tem crente que se afeiçoa com o mundo, vai para um lugar, já está no lero-lero, na batucada, vai para o outro lado, já está na cachaça, vai para o outro lado, já está na maconha, vai para o outro lado. O crente, ele, não, porque o ambiente, não é ambiente. Tem gente que passou pela Babilônia, mas a Babilônia não contaminou. Tem gente que passou pelo Egito, o Egito não se contaminou. Mas tem gente que fica no Egito e quer voltar para o Egito. Princípio. Temos que manter o princípio. Né? Ele falou aí do drive de motos. Eu achei muito legal. Paulo lembrou, eu nem tinha lembrava mais disso. Hoje à noite, acho que eu tenho esse vídeo ainda dessa ideia aí. Não sei se eu mandei pro Goulart, não sei, eu mando pro Goulart aí para ter essa. Mas uma vez o Goulart comentou sobre isso, né? Sobre evangelismo, mais ideia de evangelismo, né? Depois eu mandei para alimentar essa vontade do lugar. Meu amigo Paulo, Deus te abençoe e te guarde, continue te iluminando e clareando sua mente, né? Que sua sinceridade seja abundante, seja contaminante. Que esse princípio de sempre falar a verdade, mostrar para as pessoas a sua sinceridade, nos contagie também, de ser sempre sincero um com os outros, principalmente diante de Deus. Senhor, quero ser sincero.
Davi sempre buscava isso. Errava, mas sempre buscava esse princípio, se acertar com Deus. Show de bola, obrigado pela oportunidade. Amém, Osnei. Foi o Ricardinho aqui que comentou, né, da moto aqui, né? Ah, Não é? sei o que é moto, drive de moto aí, né? Depois Os motociclistas aí do time. daqui a pouco eu posto lá, acho que eu mandei para ele, eu não lembro. Amém, amém. Eu mando amém, eu posto lá. amém. Lori, quer ler um versículo, Lori? Senão o pastor comenta aqui. E Brunão, fica à vontade também aqui, tá, irmão? Fique à vontade aqui, tá, Bruno? Olha, tem um versículo para ler aqui no livro de Efésios 3:7, que fala do ministério do Paulo, né, da vocação, que nós temos que estar sempre firme na palavra de Deus, né? Que eu estou passando por um problema meio difícil na vida, por causa de família, né? E a gente tem sentido, porque a gente toma do bem, vê, a nossa vontade é ver todo mundo feliz, mas até o dedo da mão não é igual, né? Então, eu vou deixar um versículo aqui, Efésios 3:7, que nos fala assim: dado que foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Que eu estou com um problema lá embaixo, inclusive eu até citei, eu preciso muito de oração lá no ponto que eu estou trabalhando, que tem um fugitivo de cadeia procurado aí, e ele está enchendo o saco também lá, já discuti com meus filhos, e eu pedindo a um regular do Senhor Jesus que tira aquele homem, não por maldade, mas ele vai para outro setor, né? Porque o cara chega lá, fica desafiando, passa cartão roubado, né? Aí é complicado. E eu estou nessa graça, pedindo a Deus que ele tome o destino dele para outro canto e deixe eu e minha família em paz. Então, peço Amém. oração a vocês também, quando estiver presente lá, porque só no domingo. Porque quem trabalha com uma coisa sabe trabalhar com todo mundo, é mendigo, todo mundo chega lá, um pede uma coisa, outro quer outra coisa. O cara tem um cartão roubado, que ele passou domingo passado 4 cartões, e aqueles cartões é falso. E aí discutiu com o Lucas, e o Lucas pegou lá e queria pegar a sacola dele, eu digo, não, deixa ele levar, R$ 42 não vai ser minha vida, né? Mas deixa levar, porque a gente vai se ver com um cara desse, é complicado, né? Só nós estamos na graça de Deus, né? Mas isso, o recado, como se fala, quando o diabo não vem, manda o secretário, né? É que vem atrás das nós, mas para uma regular do poder do Espírito Santo, tem um anjo acampado daquele lado ali, nossa presença. Tá bom? Amém, Lori. Amém. Pastor Carlinhos, se o pastor quiser comentar, depois a gente ora aqui também, encerrando. É isso aí. Importante a gente observar atentamente a palavra de Deus, né? Deus, ele é sempre pronto a nos atender, mas ele também quer compromisso da nossa parte. Pedir, 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 sempre pedir. E é muito comum a gente começar as nossas orações só pedindo, pedindo. A gente não para, às vezes, para agradecer. Eu sempre falo e recomendo você fazer isso. Faça sempre nas suas orações uma retrospectiva daquilo que Deus já fez por você. E eu relembro isso todos os dias nas minhas orações na parte da manhã. Todos os dias estou lembrando os livramentos que Ele me deu, a proteção, a bênção que eu já recebi, porque eu creio que Deus se agrada quando a gente agradece. E como Ele é bondoso, como Ele é maravilhoso, a gente pede, Ele dá, Ele livra, abençoa, prospera, tem derramado bênção sem medida. Então, a gente tem que ter um coração agradecido. E é como a gente sente quando as pessoas nos procuram só por interesse. Né? Você sabe, às vezes as pessoas são colegas nossas só por interesse, porque acham que podem tirar alguma vantagem, ou aquela pessoa está numa posição que ela pode me beneficiar. Então, ela vem lá bajular você, e a gente percebe isso, quando a pessoa usa de falsidade. E quanto mais Deus, que conhece o nosso coração, conhece tudo aquilo que nós vamos pensar ainda, e Ele sabe quando a gente vai a Ele só para pedir, para receber. Mas quando a gente vai para agradecer, como foi o Osni falou aí, quando está tudo muito bom, seja esse momento de maior gratidão, de maior procura ao Senhor, e de dedicar mais em oração, seja disciplinado na oração, tem que ter disciplina. Eu só leio a Bíblia no fim de semana. Não, a Bíblia tem que ser lida diariamente e meditada, não é ler por ler. Tem que meditar, absorver um versículo, que seja um versículo, mas que seja absorvido.
E a leitura da palavra é fundamental. Como é que a gente pode ter o crescimento se a gente não lê a palavra? Então, a gente tem as armas. O Senhor nos disponibilizou armas para vencermos esse mundo tenebroso. O mundo não seria fácil. O próprio Jesus falou, né? Tem de bom ânimo, o mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Então, como é que Jesus venceu? Ele orava, ele ia de madrugada e orava, buscava, ele era Deus. Imagina, se ele como Deus fazia isso, e nós, que somos meras criaturas, né? Falíveis, toda hora estamos tendo dificuldades de relacionar com Deus, então temos que ter disciplina e buscar o Senhor em oração todos os dias. Agora, a oração, a leitura da palavra, o jejum e o louvor são as armas que ele deixou para nós. Está aí, pronto. Está aí, as armas estão aí. Tudo que você precisa, eu já deixei nas tuas mãos. Agora, a gente vive, né, o crente às vezes vive capengando aqui, capengando ali, pedindo oração aqui ou ali. Claro, é importante a gente orar um pelos outros, devemos fazer isso, é bíblico isso. Mas nós temos as armas. Eu tenho como lutar. E eu gosto sempre daquilo que a palavra fala, se você quer orar, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vem em oculto, ele vai te responder. São momentos que você tem que ter a sós com Deus. Na igreja é gostoso a gente orar em conjunto, a gente clama pelas nações, clama pelos irmãos, clama pelas famílias. Fundamental, é primordial. Mas o meu tempo a sós com Deus é eu e Deus. Isso não pode ser substituído. Eu vou lá na igreja, né, porque lá de domingo a gente vai orar, ou sábado. Não, nós temos que ter a nossa disciplina de relacionamento com Deus diário. E aí, assim, aí eu posso bater, né? Eu vou pedir, ele vai me responder, eu vou bater, ele vai abrir, e aí ele vai fazer isso. Mas ele faz isso com aqueles que, né, no Provérbios 8:17, aqueles que me buscam de madrugada, na minha versão fala assim, aqueles que me buscam de madrugada. Aqueles que, sabe, não é na hora que todo mundo está vendo, aqueles que têm uma particularidade comigo. Então, Deus tem prazer em ouvir. Mas uma dica aqui, como eu sinto de fazer todos os dias, começa a tua oração lembrando de tantas coisas que Deus já fez. Lembrando. Eu lembro de livramentos que eu tive que eu jamais posso esquecer. Eu já contei para vocês aqui na Rua Alvarenga com a Raposo Tavares. Tinha 18 anos, estava eu e meu pai no carro e um vizinho no banco de trás. E eu fui atravessar o farol, estava verde, veio um ônibus e ele ia me pegar de frente, assim, ó, na velocidade que ele estava. E Deus virou o carro, eu não virei o carro. Até hoje eu lembro, já faz mais de 50 anos isso. Eu lembro isso como se fosse ontem, porque eu não virei o carro, eu estava indo para lá e daqui a pouco meu carro está virado para cá. Então foi o anjo do Senhor que colocou. Então todos os dias eu lembro disso. Livramentos de bala perdida, de assaltos, de doenças que eu já passei, todos os dias. Por quê? Eu tenho que agradecer. E eu creio que Deus se agrada. E aí, então, ele tem prazer em nos abençoar. Temos que ter uma disciplina, assim, de orar, de ler a palavra, de ter comunhão com ele, de buscar a sua presença. E ele quer isso, né? Não é buscar, como foi dito aqui, não é buscar só quando tem a necessidade. E aí, pense, coloque-se no lugar de Deus por um instante. Alguém te procurando só porque você pode ajudar. Mas nunca ninguém vindo te agradecer por aquilo que você já fez por ele. Então a gente fica triste, nós, seres humanos, quanto mais Deus, né? Ele fica indignado. Tem um versículo no Salmo, que eu não recordo, se é o Salmo 7, que ele fala que Deus fica indignado todos os dias de ver tanta maldade, tanta promiscuidade, tanta idolatria, tanta arrogância, tanto orgulho do ser humano. E ele veio como humilde aqui. Então, ele deu todo o exemplo que nós precisamos ter, ele deu. E a gente, às vezes, se acha importante, se acha melhor, se acha alguma coisa, quando Deus deu o exemplo de humildade. Então, vamos observar atentamente a palavra. Como foi dito aqui, os princípios, a gente não negocia princípios, a gente cumpre os princípios, a gente tem que cumprir aquilo que está na palavra. E, claro, como foi dito aqui também, né? Sozinho é difícil fazer a obra. Eu concordo, muitos de vocês. Jesus mandou de 2 em 2 para que fossem pregar a palavra. E todo esse plano que vocês deram a ideia, excelente. É muito bom quando vocês partem com ideias assim, a gente vai colocar assim.
A igreja está aberta lá, podemos marcar um sábado e ficamos plantados lá na porta e levamos para a salinha, conversamos com a pessoa, você que deseja uma oração, estamos aqui para orar, estamos aqui para falar de Jesus para você, para orar pela sua vida, pela sua família, enfermidade. Quem é que não quer uma oração? Não é verdade? Então, isso é uma excelente ideia que podemos implementar. Evangelismo a gente fez outro dia, mas podemos refazer sempre, né? Distribuindo folhetos, é algo tremendo. A gente não imagina o resultado que tem um folheto. Eu contei uma vez para vocês que eu vi um testemunho de uma pessoa que recebeu um folheto. E quando ela recebeu o folheto, ela rasgou o folheto na frente da pessoa que entregou o folheto. Rasgou o folheto, assim, desprezando. E um pedacinho daquele folheto caiu no bolso dela. E aquele pedacinho estava escrito, Jesus disse. Só isso que sobrou do folheto que ele rasgou. E aquilo ficou na cabeça dela. Jesus disse, Jesus disse. Jesus disse o quê? O que Jesus disse? E aí ficou. Pronto, bastou. Ele teve que buscar uma igreja. E aí, por grande milagre, ainda ele encontrou a pessoa que distribuiu o folheto para ele. Mas aquela palavra, você vê como a palavra de Deus não volta vazia. Jesus disse o quê? Aí ele ficou incomodado e foi descobrir o que Jesus disse e Jesus salvou a vida dele. Então, é importante a gente fazer a obra do Senhor. Eu já fui agredido por distribuir folhetos. Eu era garoto. Me deram uma paulada e eu dava uma paulada na cabeça, eu pus o braço, quebrou o cabo de vassoura na minha mão, o cara veio, me deu um tapa, eu me defendi, né? Me defendi, eram 3 contra 1, tive que fugir. Mas eu apanhei pelo fato de distribuir folhetos. Então, é importante a gente ir de 2 em 2, orar, estar preparados, né? Todo trabalho tem que ter um preparo antes, tem que ter oração por trás. Quando a gente vai fazer o jejum, quando a gente vai fazer o evangelismo nas ruas, distribuindo folhetos, a gente tem uma semana de jejum e oração. Sempre temos que estar com cobertura espiritual. Deus, ele honra, mas o inimigo não vai ficar tranquilo. Claro que ele vai querer impedir, claro que ele vai querer frustrar o trabalho, mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, ele aprova e ele abençoa assim. Então, podemos marcar esse dia, sim, não só um dia, né? Podemos fazer aí uma série de dias assim, e eu sei que Deus vai agir, vai tocar em corações, e vamos orar para que o Senhor nos dê vidas, né? Uma coisa que eu oro todos os dias, Senhor, dá-nos almas desejosas ter o crescimento espiritual. A gente ora pelas famílias, tanta gente da nossa igreja que pede oração pelas famílias, e eu sonho de ver as famílias inteiras e completas na casa do Senhor. Isso é uma coisa que eu peço todos os dias. Eu quero ver as famílias. Temos lá maridos com corações endurecidos, mas eu creio que Deus tem o tempo deles. Temos filhos rebeldes, temos pessoas resistentes, né, de não ouvir a voz do Espírito Santo. O que nós temos que fazer é continuar orando, não desistir, é orar, é clamar. E sempre que for possível, as oportunidades serão abertas e falar também desse grande amor de Deus. Tá bom? Glória a Deus pela palavra, Paulo, pelos comentários. Deus seja louvado por cada um de vocês. Amém, pastor. Amém. Irmãos, acho que o Lore colocou aqui o pedido de oração aqui, né, Lore? Pelo comércio aqui. Acho que se alguém mais quiser colocar aqui, fique à vontade, tá, irmãos? Eu queria pedir mais, que na última terça-feira, o Reinaldo participou com a reunião com nós, não foi? Quando foi na quarta-feira, ele foi preso, foi recolhido para a penitenciária. Só que ele está com medo. Só que ele está com medo que ele está numa penitenciária em outro canto. Aí se ele for transferido para a penitenciária que ele estava, ele vai ser morto lá. Então, eu peço oração. Se ele aceitou Jesus como coração, que a gente é assim, uma morte para nós estando com Jesus, uma morte para nós é lucro, mas ele está muito, muito medo. Aí a minha cunhada queria pagar para um advogado para tirar ele, para deixar na cadeia da cidade que ele mora. O advogado chegou no fórum lá em Campina Grande e disse, tchau, boa sorte para você. Se o cara é presidiário, condenado a 14 anos de cadeia, o advogado vai retirar para levar para uma cadeia, não tem como. Ele vai ter que pagar aonde foi na penitenciária que ele foi fugitivo, né? Então, eu peço oração por ele, né? Que Deus tenha misericórdia da vida dele, que Deus guarde ele lá, que daqui para frente ele pode ser uma nova criatura lá dentro e aprender a lição daqui de fora que ele passou, né? Amém, amém. Quarta-feira, Lori, o que aconteceu? Foi na terça-feira ele participou com nós. Ele estava né? aqui, ele estava aqui. Sim, aí na quarta-feira diz a mãe que ele foi comprar pediu dinheiro para cortar o cabelo, R$15.
Aí ela deu, só que a pista de 15 reais, acho que era para comprar uma pedra de crack, porque lá no Nordeste acho que é 15 reais uma pedra de crack. Aí na hora os homens disseram, vem cá, você viu o testemunho que ele deu na terça-feira? Que o cara quebrou o cara todo no cacete, deu um tiro em cada mão, era para ele aquilo ali. Mas só que pegaram o cara errado, era para pegar ele. Quando foi na porta, aí a polícia disse, vem cá que eu estou atrás de você mesmo. Aí levaram, aí ele está lá apavorado, disse que vai se matar, vai pegar uma gilete, vai se cortar. Falei, fala para ele que nós temos um Deus verdadeiro. Se ele aceitou Jesus como seu salvador da sua vida, morrer é lucro, não tem nada a perder, porque pelo menos vai salvo, né? Mas que tem que cumprir o erro dele, ele tem que cumprir, né? Vamos orar sim, Senhor. Vamos orar por ele. Realmente, a semeadura é voluntária, a colheita é obrigatória. Então, vai ter que cumprir, né? Se tem pendências, vai ter que cumprir. Agora, o que ele não pode é se desesperar e querer tirar a sua vida. Aí ele vai perder a sua salvação. Então, ele está firme com Deus, lá na cadeia, de repente, ele vai ter um tempo para meditar, para buscar mais a Deus e refletir da vida. Vamos orar para que ele, de fato, tenha esse posicionamento. Amém. Amém. Mais alguém? Tem algum pedido? Acho que não, pastor. Pastor ora aqui, a gente encerra, né, também. Né? Vamos orar, então. Senhor amado Pai, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor é bom e fiel. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem sido tão presente e nós merecemos tamanha graça, misericórdia e compaixão que o Senhor tem tido para conosco. Muito obrigado porque a cada dia as tuas mãos poderosas estão estendidas sobre a vida do teu povo, guardando e protegendo, nos livrando de tantas coisas, tantas ciladas, tantas artimanhas malignas. Nós não imaginamos o quanto o Senhor nos protege. Mas, Pai amado, pedimos agora a tua proteção também sobre o Lorival, naquele comércio, que o Senhor possa continuar guardando, protegendo, acampando o teu anjo ali para guardá-lo e protegê-lo de todo mal, e que ele que tem sido bênção naquele lugar, naquele ponto, continue testemunhando da tua glória, do teu poder, que as pessoas que entrarem ali naquele comércio sejam abençoadas pelo Senhor. Então, ó Pai, não permita que nenhum filho do diabo venha tirar a paz do teu servo, mas que todos que entrarem e pisarem a planta dos pés naquele comércio sejam abençoados pelo Senhor, sejam tocados pelo teu Espírito Santo. E usa o Lorival, o Lucas, Senhor, guardando e protegendo essas vidas, dando sabedoria, dando a palavra de ousadia e a tua proteção ao nosso clamor. Também o sobrinho dele, Senhor, que está lá na penitenciária, coloca as tuas mãos, Senhor, toca naquele coração, que ele possa lembrar tudo aquilo que ele ouviu, os ensinamentos que ele ouviu, a palavra que ele chegou a ler e meditar, que o teu Espírito Santo venha trazer à memória para que ele não se perca, não se desespere, mas que ele clame ao Senhor. Como nós vimos hoje, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ó Pai, que ele possa te buscar de todo o vosso coração, todo o seu coração. E eu sei que o Senhor vai se achar, porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, alcance a vida dele, Senhor. E esteja abençoando cada um de nós, os nossos familiares, os nossos trabalhos, as nossas atividades, em tudo quanto temos que fazer. Que tudo seja feito na direção do teu Espírito Santo. Oramos mais uma vez pelo Brasil, Senhor, a nossa nação. Liberta esta nação de todo julgo maligno, toda seta satânica de Satanás. E nós queremos que o Senhor é Deus, que tem poder para reverter qualquer situação. E também cremos, ó Deus, que o Senhor continua no controle total desta nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso com fé, com segurança, sabendo que o Senhor tem o poder e o controle de todas as coisas. Portanto, o Senhor liberta esta nação de todo julgo maligno. E dá-nos a todos agora uma noite de paz, tranquila, de paz e de repouso. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, Goulart. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor. Paz a todos. Amém, Ricardo.